Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, o nosso foco é um ponto bem central do direito penal aqui no Brasil, sabe? A gente vai ver como a lei separa os crimes olhando para uma coisa chamada resultado naturalístico. Basicamente, é se o crime precisa ou não causar uma mudança física no mundo real para acontecer de verdade. A gente está com um material bem completo aqui, doutrina, anotações, e a nossa missão é entender na prática, né, entre crime material, formal e o de mera conduta. Porque assim, isso muda tudo, para saber quando o crime realmente se consuma, quando ele está completo e até se dá para ter tentativa. Ok, vamos lá então. Vamos começar pelos crimes materiais. Parece o mais direto, né? A lei exige essa alteração no mundo lá fora para o crime, se consumar. Um exemplo que todo mundo lembra é o homicídio, né? Artigo 121. Exato. Sem a morte, que é a tal mudança física, o crime não está consumado. Ou o furto, artigo 155. Precisa que a coisa seja levada embora, né? A subtração. Mas por que essa fixação toda na mudança física? Olha, historicamente, o direito penal sempre olhou muito para a lesão concreta, sabe? Aquilo que a gente pode ver, tocar, e esse resultado naturalístico, ele é a prova mais clara dessa lesão ao bem que a lei quer proteger. Ele cria um marco temporal muito nítido. Pronto, aqui o crime aconteceu. E claro, né, é fundamental provar a ligação, o nexo causal entre o que a pessoa fez e esse resultado. Uhum. Se não tem resultado, aí a gente pode falar em tentativa, que aqui, nos materiais, é sempre possível se o crime não se completa por alguma razão externa, né? Algo que foge ao controle do agente. Entendi. Então, se no material o resultado é a estrela principal, digamos assim, o que acontece quando a lei parece mais focada na ação em si? Aí entram os crimes formais, certo? Aqueles de consumação antecipada. E aqui a coisa fica, bem interessante, né? Fica assim, porque a lei descreve a conduta É. e um resultado. Mas ela meio que diz, olha, só fazer a conduta já está valendo, já consumou. É isso? Exatamente isso. É uma escolha do legislador. Uma estratégia. Ele entende que aquela conduta por si só já é perigosa o suficiente. Então ele decide punir logo antes mesmo que o resultado final aconteça, ou independentemente dele acontecer. Pensa na extorsão, artigo 158. O crime acontece, ele se consuma com o constrangimento, com a ameaça séria para obter a vantagem. Ah, então não precisa que a vítima de fato entregue o dinheiro. Não precisa. A ação de constranger, de ameaçar gravemente, aquilo já é o crime completo. Já consumou ali. Tá, mas e se, nesse caso da extorsão, a vítima fica com medo e acaba entregando o dinheiro? Esse resultado que a lei até previu, mas não exigiu para consumar, o que ele é? Boa pergunta. Esse resultado que acontece depois, ele é chamado de mero exaurimento. Quer dizer, o crime já estava perfeito, consumado lá atrás com constrangimento. O recebimento do dinheiro é só, o esgotamento dos efeitos daquele crime que já tinha acontecido. Entendi, é como se fosse um a mais. Isso, mas atenção, esse exaurimento pode sim ter peso na hora do juiz fixar a pena. Pode aumentar a pena base, por exemplo. Mas ele não muda o momento em que o crime se consumou, tá? Certo. E a tentativa nos formais? Se o crime já se consuma só com a conduta, parece meio contraintuitivo pensar em tentativa, não? Parece, né? Em regra, a gente diria que não cabe, mas a doutrina majoritária, a maioria dos estudiosos entende que sim, que é possível. Mas só, e aqui está o pulo do gato, se a conduta puder ser dividida em vários atos. Aquilo que a gente chama de conduta plurissubsistente. Ah, tipo, se a pessoa está escrevendo a carta de extorsão e é pega antes de mandar. Exatamente. Perfeito. Se o agente é interrompido durante a execução desses vários atos que compõem a conduta, aí sim pode haver tentativa de crime formal. Faz todo sentido. Agora, para fechar esse trio principal, e se a lei nem sequer menciona um resultado naturalístico? Nem descreve. Aí a gente chega nos crimes de mera conduta. Nesses, o tipo penal, a descrição do crime na lei, fala só da conduta, seja uma ação, fazer algo, ou uma omissão, deixar de fazer algo. Não tem qualquer resultado físico, nenhuma mudança no mundo exterior, nem descrita nem exigida. A própria conduta já é vista como a ofensa ao bem jurídico que a lei protege. Pode dar exemplos. Claro,
Violação de domicílio, artigo 150, entrar ou ficar na casa de alguém sem permissão. A ação em si já é o crime. Desobediência, artigo 330, não cumprir uma ordem legal de um funcionário público. O ato de desobedecer consuma o crime. E o porte ilegal de arma? Também, porte ilegal de arma de fogo, lá na Lei 10.826. O simples fato de portar a arma sem autorização, em desacordo com a lei. Pronto, crime consumado. E como a consumação é instantânea, né? Fez a conduta, consumou. Então a regra aqui é não admitir tentativa, imagino? Correto. Via de regra não se admite. Ou o agente faz a conduta completa e o crime existe, ou ele não faz e não tem crime. Não tem um meio do caminho para ser interrompido e virar tentativa. Ótimo. Agora, só para conectar, como essas três categorias se relacionam com outras classificações que a gente ouve falar. Por exemplo, os crimes qualificados pelo resultado. Tem ligação? Tem sim. Boa conexão. Nesses crimes qualificados pelo resultado, a gente tem um crime base, Exato. que pode ser material, formal ou até de mera conduta. Uhum. E aí acontece um resultado mais grave. Mas esse resultado mais grave ele acontece por culpa do agente. Ele não queria aquilo especificamente, mas aconteceu por imprudência, negligência. Ah, o famoso préter-dolo. Exatamente, dolo no crime base, na conduta inicial, e culpa no resultado, que qualifica, que agrava a pena. O exemplo clássico é a lesão corporal seguida de morte. Artigo 129, parágrafo 3º. Isso. O agente queria lesionar, tinha dolo de lesão. Mas por culpa, talvez um empurrão forte demais, a vítima cai, bate a cabeça e morre. O agente não queria matar, mas responde pela morte por causa da culpa nesse resultado. Entendi. E rapidinho, os crimes habituais, onde entram? Os habituais exigem uma repetição de atos para configurar o crime. Um ato sozinho não basta. Precisa mostrar que aquilo é um estilo de vida, uma prática reiterada. O exemplo clássico, embora sempre tenha debate, é o exercício ilegal da medicina, artigo 282. Precisa provar que a pessoa faz aquilo com frequência, né? Isso. A consumação só acontece quando se prova esse hábito. E justamente por isso, por precisar dessa repetição, eles também não admitem tentativa. Não dá para tentar ter um hábito. Perfeito. Então, só para amarrar tudo, o material precisa do resultado físico. Formal, basta conduta, o resultado é só exaurimento. Mera conduta, só a conduta importa, resultado nem é mencionado. A chave de tudo é essa relação com o resultado naturalístico, né? É isso que define quando consumou e se cabe tentativa. Na prática, o que isso significa mesmo? Significa, assim, que entender bem essas categorias é ferramenta do dia a dia. Para a polícia, para o advogado, para o promotor, para o juiz, todo mundo. Impacta como você vai investigar, que provas buscar, como a defesa vai se articular, como o juiz vai sentenciar. São essenciais para aplicar a lei penal direitinho. E olhar para essa estrutura clássica, né, já nos faz pensar em outras coisas. Exato. E aí fica a nossa provocação final, né? Pensando no hoje, no mundo digital. Crimes que rolam online. Danos que não são físicos palpáveis. Tipo, perda de dados, ataque à reputação online, fraudes digitais, onde o resultado naturalístico fica meio obscuro, né? Ou nem existe fisicamente. Como será que essas classificações pensadas para um mundo mais concreto se encaixam nisso? Será que a gente precisa de novas categorias? Ou será que dá para reinterpretar essas que a gente já tem para dar conta dessa nova realidade virtual, que tem consequências bem reais? É uma ótima questão. Fica aí para a gente pensar.